Uma vez mais, bom dia a todos aqueles que me escutam. Eu começo pelo segundo slide, não pelo primeiro, e o segundo slide é o menos importante de todos. Parece-me importante, no entanto, apresentar. O meu nome é Nuno Henriques, eu sou bibliotecário. Reparem que eu conjugo o verbo no presente indicativo, não no pretérito perfeito. É verdade que eu fui bibliotecário numa universidade durante 18 anos, na cidade do Porto, a cidade onde me encontro. Na mesma universidade fui também docente na área das ciências da informação e da documentação, em Braga, e também tive o prazer de ter realizado alguma investigação. Ligo a câmara para que me vejam. Encontro-me aqui na minha biblioteca. Peço desculpa porque se encontra um pouco desarrumada, mas enfim, ossos do ofício. Estou hoje convosco para vos proporcionar uma sessão de formação com o título EBSCO-Admin, Relatórios e Estatísticas. Faltou dizer que eu sou o formador da EBSCO para Portugal e Espanha desde há cerca de 4 anos. No próximo dia 5 de fevereiro fará 4 anos enquanto formador na EBSCO para Portugal e para Espanha. Ora bem, os objetivos desta sessão são apenas dois: navegar pela plataforma EBSCO-Admin com destaque para os relatórios e estatísticas com o enquadramento dos perfis e dos grupos. No final, teremos também a visita ao website de ajuda EBSCO Connect. Obrigado, Cristina, pelas suas palavras. Esta é a agenda da sessão, isto é, se há objetivos, há uma agenda, um caminho, uma trajetória que me ajudará a cumprir com os objetivos a que me proponho e que vos proponho. Esta é, pois, a agenda. Ora bem, sem mais demoras, vamos então começar por falar da plataforma EBSCO-Admin. A plataforma EBSCO-Admin é um módulo que permite à biblioteca, à administração da biblioteca, a um bibliotecário, a um técnico, a um profissional de informação de documentação, gerir, avaliar, configurar as plataformas, as interfaces que estão disponíveis para o utilizador. É possível configurar funções, modos de pesquisa, é possível também, se for o EBSCO Discovery Service, que estamos a analisar, por exemplo, também adicionar recursos, retirá-los. Bom, há uma série de funcionalidades inerentes à plataforma EBSCO Admin. Do que é que queremos falar? Queremos falar de relatórios e estatísticas. Este é um bom momento. E porquê que é um bom momento? Porque queremos olhar, nós bibliotecários, vocês bibliotecárias, querem olhar para aquilo que foi o ano de 2021. Isto é, as bases de dados, os serviços de descoberta, farão de alguma forma parte daquilo que é a coleção da biblioteca. Ainda que o EDS, enfim, seja sobretudo um serviço da própria biblioteca, falando para aquelas bibliotecas que subscrevem o EDS. Falando de base de dados, estamos a falar também da coleção da biblioteca. E quando falamos em coleção, em desenvolvimento, em gestão da coleção da biblioteca, estaremos inerentemente também a falar da avaliação da coleção. Queremos conhecer a performance da coleção, neste caso digital, da biblioteca. E, na verdade, diria eu, como bibliotecário, quando queremos avaliar a coleção, estaremos de alguma forma a avaliar também o perfil dos nossos utilizadores, o comportamento, user behavior, o comportamento dos nossos utilizadores. Pesquisam, não pesquisam, como pesquisam, que fontes de informação são as mais populares, que revistas são as mais populares, que áreas científicas são as mais populares. Bom, é também interessante, digo eu, de forma indireta, avaliar o perfil dos nossos utilizadores. Ora bem, vou clicar à esquerda na opção, ou melhor, à direita, Reports and Statistics. Reparem, portanto, temos uma barra roxa e a penúltima opção diz Reports and Statistics. Vou então clicar na opção Reports and Statistics. Há uma funcionalidade que me parece que é um tanto ou quanto desconhecida. E começo por aqui. Conheço muitos bibliotecários que não conhecem
esta funcionalidade, ou não conheciam. Chama-se Top Search Terms Report. Gosto muito de começar por aqui. Porquê? Porque esta funcionalidade permite-nos saber, tal como a própria expressão nos sugere, quais são os termos de pesquisa mais populares na minha universidade, na minha instituição, no meu politécnico, no meu hospital, considerando, portanto, um determinado período cronológico. Vou então clicar em Top Search Terms Report. Quero aqui acrescentar que esta funcionalidade, esta ferramenta, permite-me saber não só os termos de pesquisa, mas também, e para mim é algo que suscita o meu interesse enquanto bibliotecário, permite-nos saber como os nossos utilizadores pesquisam. Reparem, claro que eu estou a usar aqui uma conta de demonstração, em que eu e os meus colegas da EBSC usamos recorrentemente. Reparem, nos últimos 3 meses, este termo, education, terá sido o mais popular. Mas isto, reparem, muito importante, mas isto considerando todas as plataformas. Uma plataforma, uma interface, é um ponto de acesso para o nosso utilizador. Há duas interfaces populares. As duas interfaces mais populares na EBSCO são a EBSCOhost Research Databases, por exemplo, onde pesquisamos na Academic Search Complete, ou na Sinal, ou na BSOS Complete, etc. Aqui, nesta plataforma, estaremos a pesquisar nas bases de dados da EBSCO subscritas ou em livre acesso. E a EBSCO tem mais de 350 bases de dados em todas as áreas científicas, mesmo aquelas, as mais emergentes, surgem contempladas por bases de dados específicas. E depois temos uma segunda base de dados, ou melhor, desculpem, uma segunda interface, também muito conhecida a nível mundial, que se chama EBSCO Discovery Service, onde o utilizador poderá pesquisar não só nas bases da EBSCO, mas em todas aquelas que a biblioteca subscreve e que não são da EBSCO, que subscreve e que considera relevantes sendo em acesso aberto, por exemplo, DOAJ, Cielo, etc. Bom, depois temos outras interfaces, como Dynamed, que é também muito conhecida na dimensão biomédica, e o Publication Finder. Bom, reparem também que podemos analisar resultados nos últimos 3 meses e no último mês. Reparem, se eu selecionar Last Month, não estou a escolher a opção últimos 30 dias. Se hoje é dia 4 de janeiro, last month é de 1 de dezembro a 31 de dezembro. Parece-me também importante clarificar desde já esta questão. Reparem, como eu vos disse, estes são os termos mais utilizados nos últimos 3 meses, independentemente da plataforma ou interface. Online Market, por exemplo, neste caso no último mês. Por exemplo, Mercúrio, Therapy, Marketing. Reparem, temos aqui algo que me parece interessante. Estes utilizadores usaram aqui uma expressão, talvez não fui eu, um colega meu formador talvez, que usou aqui uma expressão que me parece interessante. Por exemplo, reparem, este DE significa descriptor. Então, ele no campo assunto, descriptor, procurou Customer Loyalty and, também no mesmo campo descriptor, assunto, subject, reparem, e reparem também no ópera booleano or, impulsive buying. Bom, isto no Natal é algo muito interessante, reparem, as compras impulsivas. Eu nunca devo entrar num supermercado com fome, porque algo de impulsivo irá ocorrer comigo. Reparem, consumer confidence também, conjugado com o ópera booleano or, etc, etc. Reparem, temos outro tipo de estratégias. Bom, vale o que vale. Para mim, parece-me interessante na medida em que me permite identificar se os meus utilizadores, aqueles que estão a usar, são utilizadores que adotam pesquisas básicas, apenas um único termo,
ou conjugam ou formulam estratégias de pesquisa mais avançadas, utilizando números booleanos e campos específicos, isto é, adotando uma pesquisa qualificada. Se eu quiser, reparem, há aqui uma opção que é o Search Within this List. Isto é, se eu quiser aqui procurar, vamos imaginar que eu não encontro aqui Covid-19, que é uma lista incomensurável. Bom, se eu quiser, posso aqui escrever Covid-19, reparem, e irei obter o resultado. Covid-19, ok, 2 pesquisas. Reparem, aqui está. Eu posso, já o sabem, posso escolher apenas uma interface. EBSCOhost Research Databases. Se eu quiser, poderei também, reparem, temos aqui uma nuvem. Se eu quiser, posso descarregar esta nuvem, clicando neste ícone que diz download. E pode ser importante descarregar esta imagem para depois anexá-la ou inseri-la num trabalho, num relatório final da biblioteca, num relatório de atividades da biblioteca. Como posso também, reparem, aqui verificar, aumentar toda a lista de termos mais acedidos. Bom, parece-me importante começar por aqui. Vou clicar novamente em Reports and Statistics. E antes de clicar em Standard Usage Reports, eu quero vos dizer que há aqui uma opção. Alguns de vós, eu sei que subscrevem e-books. Há aqui uma opção que diz e-book Title Usage Report. E esta ferramenta, esta funcionalidade dentro desta ferramenta, permite-nos dados específicos que são exclusivos dos e-books. Por exemplo, os turnways. Isto é, há bibliotecas que subscrevem e-books, que compraram e-books, na modalidade, por exemplo, de 3 acessos máximos em simultâneo. Outras subscrevem e-books à EBSCO, ou, sim, através da EBSCO, na modalidade de 1 acesso máximo em simultâneo. Poderá ser importante, por exemplo, à biblioteca, perceber se houve tentativas de acesso a um ou outro e-book, acesso esse rejeitado. Vamos imaginar que eu estou a aceder a um e-book, e há um colega meu, um segundo, um terceiro e um quarto, que estão a tentar aceder a esse mesmo e-book. Esse e-book está disponível na modalidade de um acesso simultâneo. Bom, é importante, digo eu, à biblioteca perceber se aquele e-book está ou não a ser muito procurado. Isto é importante porquê? Porque as estatísticas são importantes ferramentas de apoio à tomada de decisão. Poderá ser importante, por exemplo, à biblioteca aumentar, adquirir ou reformular o modelo de aquisição, por exemplo, liberalizando, sem acessos em simultâneo, como ao contrário. Se eu estou a subscrever um e-book, por exemplo, em regime de subscrição e não de compra perpétua, um e-book que não tem tantos acessos como eu esperava ter, poderei, obviamente, alterar no ano seguinte essa mesma modalidade. Por exemplo, se estou a pagar X tendo o e-book sem limites de acessos, ora bem, se ele não tem tido grande procura, eu posso alterar a modalidade de acesso e pagar menos, por exemplo, por esse mesmo acesso. Bom, temos aqui então também a opção e-book Title Usage Report. Quero concentrar-me na opção Standard Usage Report, sem antes, vou dizer o seguinte, e tem a ver com a minha experiência nos últimos meses, sim, últimos 7, 6 meses. Tem havido, sobretudo em Espanha, onde eu sou formador também, muitos pedidos de formação sobre o Counter 5. Isto é, há um grupo, partilho isto convosco, que sois todos portugueses e do Brasil, há um grupo há uma rede que se chama Rebiun, em Espanha, e essa rede, que equivale mais ou menos, digo eu, equivale mais ou menos a um grupo da BAD, que é o grupo de bibliotecas do ensino superior, que eu estou convencido que alguns de vós participam. Ora bem, e esse grupo, essa rede, Rebiun, solicita a todas as bibliotecas dados estatísticos de acesso às bases de dados. Para que esses dados sejam normalizados, para que se possam, porque os dados estatísticos, não é? Quando eu comparo
o acesso, o uso de uma base de dados com outra base de dados, é importante que haja critérios unívocos, porque eu não posso comparar aquilo que não é comparável. Isto é, se eu tenho uma base de dados referencial e outra base de dados de texto integral, eu não posso comparar, obviamente, downloads. Porquê? Porque para uma base de dados, sim, é possível download, para outra base de dados, não é possível download. Porquê? Porque se trata de uma base de dados referencial. Bom, e há outros muitos critérios que o projeto Cantor, que se forem ao Google escreverem Project Cantor, encontram, é um grupo de trabalho formado por bibliotecários e formado por livreiros, matemáticos, estatísticos, que decidiram criar um conjunto de boas práticas sobre as estatísticas em bases de dados, em recursos eletrónicos. E é algo fantástico. Portanto, se quiserem também obter formação sobre Cantor 5, na plataforma EBSCO, poderão solicitar-me a mim, cá em Portugal ou em Espanha. Se algum de vós, se parece-me que sim, for do Brasil, será o meu colega António Ribeiro, mas poderá pedir-me que eu depois também falo com o António e faço esta ponte. Portanto, dados estatísticos que obedeçam aos critérios, às exigências do projeto Cantor. E a EBSCO é Cantor 5 Compliance, isto é, segue a última atualização, o Cantor 5 e não o Cantor 4. Bom, vou clicar em Standard Usage Reports. Há agora um conjunto de decisões que temos que tomar. Bom, vamos lá então. Reparem, primeiro, que tipo de relatório eu pretendo? Pretendo um relatório por base de dados, por interface. Temos aqui 5 diferentes opções. Eu irei explorar, não ir com algum detalhe, estes 5 tipos de relatórios. Primeiro, por base de dados. O que é uma base de dados? É uma coleção específica ou multidisciplinar de revistas, de e-books. Portanto, não é uma plataforma. Uma coisa é plataforma. Acessos, por exemplo, ao EBSCO Research Databases, independentemente da base de dados. Acessos via EDS, independentemente da base de dados. Bom, isso é uma interface. Queremos bases de dados. Agora, há outras opções que devemos tomar. Primeiro, queremos todas as bases de dados às quais a minha instituição, a minha biblioteca, aliás, os meus utilizadores acedem, ou apenas as bases subscritas? Vocês perguntem, mas qual é a diferença entre uma e outra? Bom, reparem, eu posso ter, através da EBSCO, sabem disso, bases de dados em acesso aberto, por exemplo. E mais, se eu clicar em All Subscribe Databases, eu posso selecionar uma, duas ou três. É o que vou fazer para que saibam que é possível escolher uma, duas, três, quatro bases de dados. Também, confesso, para ser mais rápido, porque senão demoraríamos muito tempo a obter, a extrair esses dados. Vou clicar na opção Select View. E agora quero retirar, reparem, isto tudo está selecionado, selected, eu quero retirar todas estas bases de dados. Insisto, é uma conta de demonstração que eu estou a usar, não é de um cliente verídico, portanto, há aqui muitas bases de dados selecionadas nesta conta de demonstração que eu e os meus colegas formadores usamos. Vou clicar à direita na opção Remove All. Muito bem. Então, que quero eu estudar, analisar? Vamos imaginar que a direção da Faculdade de Economia e Gestão quer avaliar, está-me a pedir dados sobre a Business Source Complete Ultimate. Bom, reparem, eu posso procurar, não é, nesta lista a Business Source Ultimate. Mas reparem, no canto superior direito há uma opção que diz Search, dentro de uma caixa de pesquisa. Ora bem, permite-me então eu escrever Business. Reparem que um filtro está a ser usado, implementado de forma automática, Source, Ultimate. Reparem, aqui está, Business Source Ultimate. Clico em mais e está a ser selecionada. Mas há mais, eu posso também, já agora, vamos imaginar que eu também me estão a pedir da base de Sinal Complete, na área da enfermagem, fisioterapia, etc. Reparem, vou então também selecionar a Sinal Complete e clico na opção em baixo que diz
Apply Changes. Reparem no pormenor. Temos duas bases de dados selecionadas. A minha opção, vamos imaginar neste exercício, é conhecer a performance, os acessos, downloads destas duas bases de dados, independentemente da interface. Claro que eu poderia, por exemplo, saber, ora bem, mas eu quero só saber os downloads que surgiram na BS Source Ultimate e na Sinal através do EDS. É uma opção. Ou através da EBSCOhost. É uma opção. Mas se o nosso objetivo é conhecer a utilização destas dos bases independentemente da porta de acesso, EDS ou EBSCOhost, bom, eu vou então escolher, selecionar a opção All. Agora, algo muito importante. A que período cronológico eu quero analisar. Ora bem, se eu pressionar este calendáriozinho, não é? Estão aqui a sublinhar, e se escrever, reparem, há diferentes opções. Current month, portanto, desde o dia 1 até ontem, reparem, último mês de dezembro, últimos 3 meses, 6 meses, 11 meses, e vocês dizem-me assim, quero aqui recordar que há um chat pelo qual poderão colocar as vossas questões. Reparem, dizem-me assim, Nuno, mas eu quero, aqui diz last 12 months. Ora bem, mas não é bem isso que eu quero. Eu quero desde 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, que é diferente de last 12 months. Bom, nesse caso concreto, teremos que clicar na opção Custom Range. Desde 1 de janeiro de 2021, reparem, até 31 de dezembro de 2021. Temos aqui o modelo americano, já sabem. Portanto, mês, dia, ano. Ao contrário de dia, mês, ano, como usamos na Europa. E vou clicar em Apply. E agora quero, reparem, enfim, por base de dados, mantemos por base de dados. Agora, muito importante, queremos por ano, bom, reparem, não faz muito sentido, pode fazer algum sentido, mas só temos um ano escolhido, portanto, irá aparecer, mas eu poderia aqui definir 2 anos, e aí teria dados por ano, ou por mês. Eu gosto muito por mês como bibliotecário, porquê? Porque, por exemplo, quando era bibliotecário, partilhei esta experiência convosco, não sei se será coincidente ou não, poderia ser interessante perceber se nos meses de verão houve ou não acessos. E quantos houve, não é? Permite-me perceber também qual é o comportamento do utilizador. Enfim, se há dissertações, tese de doutoramento a entregar em setembro, outubro, é possível que nos meses de agosto, julho, haja bastantes acessos, downloads. Talvez sim, talvez não. Não percebemos. Bom, e até reparem como tomar a decisão se há bibliotecas que consideram estes dados até para equacionar a hipótese da biblioteca estar aberta no mês de agosto. Bom, reparem, dados totais ou mais detalhados, eu vou clicar aqui em Download. Mas antes de clicar em Download, há aqui uma opção que poderá ser muito interessante, que é a opção E-mail. A opção E-mail permite-me criar uma rotina. Reparem, se eu, por exemplo, criasse aqui, clicasse em Reporting Period, o mês de dezembro de 2021, eu poderia, por exemplo, todos os meses, receber um e-mail da EBSCO Admin, a plataforma, com um relatório estatístico em anexo referente ao mês anterior. É uma opção que é muito usada por inumeríssimos bibliotecários em todo o mundo. Bom, é uma opção. Poderão criar rotinas de obtenção de dados estatísticos. Vou clicar na opção Download e agora pressionar o botão Create Report for Download. Ora bem, reparem, temos aqui uma informação numa barra verde que nos informa que o relatório foi criado. Perguntar-me-ão, e onde é que está o relatório? Que eu não o vejo. Bom, temos que clicar na opção Download Reports. Vou recapitular, se eu fiz rápido demais. Há aqui uma opção que diz Download
Reports. Então, vou clicar na opção Download Reports. À direita, reparem, temos já o relatório preparado. Vou clicar em Excel, se quiser. Poder também clicar na opção Tab Delimited enquanto formato. Vou clicar em Excel para que os dados sejam logo à partida perceptíveis. Ele já foi descarregado, estou a usar aqui o Google Chrome e reparem nos dados que estamos a obter. Irá surgir dentro de alguns segundos. Reparem, temos aqui então, por mês, reparem, dezembro, para cada uma das bases de dados, estão a ver? Temos então os acessos, as sessões, no mês de dezembro, para esta conta e para a Business Source Ultimate, houve 34 sessões. Estas 34 sessões ou desdobraram-se em 103 pesquisas. Isto é muito interessante, estão a ver? Depois, temos também algo muito importante, os Full Text Requests. Os Full Text Requests são também importantes para percebermos se, enfim, há bases de dados que poderão ter muitas pesquisas, mas depois vamos a perceber que dessas pesquisas não resultam muitos downloads. Isso significa o quê? Que os resultados não são relevantes para o utilizador, que justifiquem fazer o download, ler o artigo. Bom, são tudo questões que poderão ser importantes. Eu poderia também clicar aqui em Detailed há pouco, reparem, aqui vou aqui recuar um bocadinho. Na opção Detailed, eu poderia, por exemplo, também verificar quantos downloads são feitos em HTML e quantos em PDF. Na verdade, estou gago, ainda estou a começar o ano, não estou a ser rigoroso com as palavras. Eu não faço download de um HTML. Eu acedo online, eu visualizo o texto integral em HTML. O PDF poderá ser visualizado online, mas também, obviamente, descarregado. Está bem? Bom, reparem, temos aqui então dados que me parecem bastante fáceis de analisar. Uma outra opção é o interface. Vamos imaginar que a minha universidade, o meu politécnico, a minha escola, o meu hospital, eu não conheço bem o vosso perfil, olhando para os vossos nomes, conheço-vos alguns, outros não conheço. Sei que alguns subscrevem o EDS, outros, obviamente, a plataforma EBSCOhost. Reparem, eu posso, por exemplo, quantos acessos, algo muito específico, algo muito, muito simples. Quantos acessos, por exemplo, houve durante o ano de 2021 ao EDS, ao EBSCO Discovery Service? Não quero saber das bases de dados. Reparem muito bem. Interface Usage Report. Não quero todas as interfaces. Clique na opção Select View, retiro, e quero apenas o EBSCO Discovery Service. Ora bem, vou então clicar em EBSCO Discovery Service, Apply Changes. Reparem, uma interface selecionada. E quero também por mês, já agora quero dados detalhados e quero desde 1 de janeiro do ano passado até 31 de dezembro do mesmo ano. E vou clicar na opção Create Report for Download. Cá em cima, na opção Download Reports, eu poderei encontrar esse relatório já preparado para visualização. Vou clicar em Excel. E reparem naquilo que vai acontecer para o ano de 2021. Esta for, reparem, claro que isto é uma sessão reparem, 103 sessões. Desculpem, isto aqui, eu vou ter que somar. Claro que isto não está certo. Eu fiz por mês, não é? Portanto, o que é que tenho que fazer? Tenho que somar, obviamente. Tenho que somar tudo isto. É por isso que eu tenho que usar aqui o Excel. Tenho que somar para obter esses dados. Mas reparem, se eu quisesse dados finais, consolidados, eu aqui punha, portanto,
by year. Estou a ver by year e não queria os totais. By year, totals. Aqui vou escolher só o EDS. Vamos recapitular, só para obter, para não termos que usar as fórmulas, ainda que não haja nenhum problema, obviamente. Desculpem que eu vou aqui escolher interface. Ok, vou escolher o EDS. Removê-los todos. Vamos escolher então o EBSCO Discovery Service, Apply Changes. Vamos escolher o ano transato, Apply. Quero by year, para obter dados consolidados, portanto somados, ao longo dos 12 meses, totais only, e vamos clicar na opção Create Report for Download. Reparem que aqui o relatório será diferente. Ele está in progress, estão a ver? In progress. Está a recolher os dados. Ok, foram 5 segundos. Tudo depende, claro, da edição, se tem muitas bases de dados incorporadas no EDS, etc. E reparem naquilo que vai acontecer. Estão a ver? 2021. Quantas sessões? 1265. Quantas pesquisas? 1625. Reparem, aqui temos 2012. O que é isto? Vocês perguntam, mas o que é isto, afinal de contas, Nuno Henriques, 2012, Total Requests? Bom, os Total Requests é a soma, portanto, dos Total Full Text Requests e dos link outs. O que é isto Total Link Outs Requests? É quando eu, num EDS, por exemplo, clico na opção Full Text Finder e acedo, clico nessa hiperligação, mas vou aceder ao texto integral fora do EDS. Mas a minha intenção é aceder ao texto integral, não dentro do EDS, mas fora do EDS. E depois, claro, temos aqui os Abstract Requests. Porquê? Porque muitas vezes é suficiente ao nosso utilizador para a sua pesquisa, para a sua necessidade de investigação, de aprendizagem de informação, aceder ao abstract. Muitas vezes, aquilo que o utilizador pretende é uma resposta e o abstract poderá conter essa resposta. Portanto, não se justificando, dirá o utilizador aceder ao texto integral para obter essa resposta, porque o abstract, enquanto resumo, enquanto espelho, janela, permite proporcionar a resposta face à necessidade de aprendizagem de investigação. Portanto, o abstract, a request também é importante. Reparem, são dados bastante inequívocos. Depois temos, vou também fechar aqui esta. Depois temos uma outra opção. Qual é? Link Activity Report. Vocês perguntam, mas o que é este Link Activity Report? Bom, há algo que me parece interessante. Primeiro, não sei se sabiam que tudo depende da configuração das vossas bases de dados, mas se eu estiver dentro do IP da vossa instituição e aceder, por exemplo, ao Google Scholar e escrever o título de um artigo, eu, através do Google Scholar, posso aceder ao texto integral de um artigo. E porquê? Porque ele é subscrito pela minha instituição. Eu que já tive muitos alunos, alguns alunos, que me diziam assim, Nuno, pode ajudar, mas não percebo. Eu estava a aceder a uma base de dados dentro... estava a aceder a um artigo dentro da minha universidade, através do Google Scholar. E consegui aceder ao texto integral. Vou para casa, repito a pesquisa no Google Scholar, que é gratuito, e não consigo. O que é que se passa aqui? Mas o Google Scholar é gratuito ou não é gratuito? A questão não é o Google Scholar. O Google Scholar poderá ser um ponto de partida. Foi possível o acesso ao texto integral porque ele é subscrito pela biblioteca. Portanto, isto é o link-in. Eu estou fora das interfaces da EBSCO e acedo às bases da EBSCO. É interessante. Por exemplo, há em hospitais, também naquelas escolas de enfermagem que subscrevem um EDS, por exemplo, há professores, há médicos, há enfermeiros que usam a PubMed.
E a PubMed é talvez uma interface das mais populares a nível mundial, em contexto de acesso à informação médica. Mas não tem como objetivo proporcionar o acesso ao texto integral. Ele é possível, ótimo, quando este se encontra em livre acesso. Mas muitas vezes, também já tive médicos e enfermeiros que colocaram esta mesma questão. Eu não percebo. Eu estava num hospital, acedi à PubMed e consegui ler o texto integral. Vou para casa, repito a pesquisa e não consigo. Tem a ver com esta questão de o conteúdo de as revistas estarem a ser subscritas, pagas pela instituição. Bom, isto é o link-in. O link-out, o que é o link-out? O link-out é quando, por exemplo, nós estamos a aceder ao EDS, encontramos uma referência bibliográfica, mas sem ter o PDF imediatamente disponível. Teremos que clicar na opção Full Text Finder. Imaginem, um exemplo. Imaginem, há uma base, vou dar aqui um exemplo de uma base de dados. Por exemplo, uma que seja da Bion, por exemplo, não sei se é verdade, se não é, o Wiley. Vamos imaginar que eu estou a visualizar o registro bibliográfico de um artigo disponível na Wiley. Se o artigo em PDF não estiver disponível imediatamente no EDS, eu vou ter que clicar na opção Full Text Finder ou Wiley Access, mais ou menos assim, e vou para o site desta editora ou desta base de dados. Isso é o link out, de dentro para fora. Bom, vale o que vale. Depois temos algo muito interessante, que eu gosto muito, que é o Login Usage Report. Isto é, como está a ser feito o acesso, a autenticação por login password, por IP, e se é por browser, obviamente por browser, que tipo de browser? Muito interessante. É o Internet Explorer? É o Mozilla Firefox? É o Google Chrome? É o Safari? Isso parece muitíssimo interessante. E até a plataforma SQAdmin permite saber qual é o sistema operativo que os nossos utilizadores estão a usar. Se é Windows, se é Linux, se é Mac, etc. E depois há uma outra opção, que é a mobile device. Como vocês sabem, tem sido um grande sucesso nos últimos meses. A EBSCO tem uma aplicação que se chama EBSCO Mobile App. Tem sido um sucesso a nível mundial pela facilidade de acesso aos conteúdos a partir do telemóvel. O telemóvel hoje parece uma extensão do corpo humano, não é? E que tal a biblioteca digital, refiro-me ao conteúdo disponível via EBSCO, estar dentro do telemóvel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses ao ano. O portátil, o computador, nem sempre está connosco, mas posso garantir-vos o seguinte, vou talvez exagerar ou talvez não. Onde quer que se encontre esta ou aquela pessoa, este ou aquele utilizador, o telemóvel não está a mais de 10 metros de distância. Hoje é este o paradigma que se assiste. Mas isto para as bibliotecas é também um desafio. As bibliotecas querem estar presentes onde quer que o utilizador está presente. É a biblioteca que vai ao encontro do utilizador e já não é ao contrário. Bom, também é possível aqui obtermos uma série de dados sobre métodos de autenticação. Depois temos algo que eu usava muito quando era bibliotecário, quando trabalhava na biblioteca, que é o Title Use Report. Isto é, por exemplo, nós gostamos muito de rankings, vivemos no mundo dos rankings. As melhores universidades, as melhores escolas, vivemos obcecados pelos os melhores investigadores e não sei o quê, com fator de impacto. Bom, e que tal sabermos também quais são, por exemplo, as 10 revistas, né, as 10 revistas mais acedidas no ano de 2021? Bom, é possível. Claro, isto sempre concentrando-nos naquilo que são as bases de dados e interfaces da EBSCO, está bem? Obviamente. Bom, reparem, eu vou aqui selecionar All Databases Accessed. No ano de 2021. Ok, Apply. Muito bem. Quero Totals Only. Reparem, é muito simples. Vou clicar em
create report for download. Agora isto é capaz de demorar um bocadinho, isto é capaz de demorar talvez, eu agora exagerei, porque defini um ano, devia ter definido um mês para ser mais rápido, não quero tomar muito o vosso tempo, temos que terminar esta sessão de formação. Reparem, está in progress, mas eu penso que será, porque são muitos dados, são muitas bases de dados a ser alvo de extração de dados, e também escolhi 12 meses, foi uma má opção da minha parte, porque isto pode demorar algum tempo. Eu penso que são mais 10 segundos, 9, 8. Se, entretanto, tiverem questões, aqui pelo chat, poderão colocar-me, por favor, as vossas questões. Terei o maior prazer em responder às vossas questões. Enquanto esperamos, aproveito para vos dizer o seguinte. Sei que muitos de vós terão agora, neste mês de janeiro, eu durante 18 anos filo, praticamente, terão que obter dados estatísticos a partir das bases de dados, das interfaces subscritas à EBSCO. Estou disponível para uma sessão personalizada. É a minha função enquanto bibliotecário ajudar, estar próximo dos bibliotecários e, por exemplo, a partir da plataforma da própria instituição, ajudar. Está bem? Até podemos ser ao contrário. Partilham um ecrã comigo e eu próprio vou orientando. Reparem, Title Usage Report. Vou clicar em Excel. Isto agora vai ser uma... Agora, claro que aqui temos que usar, obviamente, os filtros, não é? Reparem, os filtros que o Excel nos proporciona. Reparem, temos aqui uma lista que nunca mais acaba, porque eu escolhi todas as bases de dados aqui disponíveis. Ora bem, reparem, por exemplo, vou aqui clicar em Enable Editing. Por exemplo, temos aqui uma opção que diz Total Full Text Requests. Eu posso, de uma forma muito rápida, sem ordenar do maior para o menor, vou aplicar aqui um filtro. Por exemplo, quero saber quais foram as revistas com... Há aqui uma que diz 44. Bom, vou pôr aqui umas 4 ou 5, nem todas serão revistas. Bom, vou clicar aqui em OK. Mas, por exemplo, imaginem que há aqui uma revista que é... agora exagerei um bocadinho, vou colocar isto mais para aqui. OK. Muito bem. Vou aqui também pôr Journal. OK. Journal, usar aqui. Reparem, muito bem. Temos aqui, então, o top. E temos aqui algo que me parece interessante. Eu posso reordenar isto também do maior para o menor. Reparem, Scientific Reports é da Nature. Bom, teve 44 downloads. Portanto, durante o ano de 2021. Claro que isto numa universidade, numa escola, o número seria muito maior, que estou aqui a usar, como já perceberam, uma conta de demonstração. Reparem, permite-nos, é muito interessante para um relatório estatístico, para um relatório de atividade, saber quais são as revistas científicas com mais acessos, por exemplo, ou com mais downloads. Nesta conta de demonstração, reparem, a publicação Journal Scientific Reports é aquela que obtém o maior número, com destaque, de Total Full Text Requests. Depois temos também, enfim, 25, a revista Journal of Marketing, que por acaso eu sei que é das revistas de marketing com maior fator de impacto a nível mundial. Bom, reparem, é muito fácil então. Em suma, podemos obter dados estatísticos fidedignos. Por aquilo que nos importa também é obter dados estatísticos fidedignos, comparar o que é comparável. Não posso comparar alhos com cebolas, como dizia um professor meu de estatística, temos que comparar cebolas com cebolas, não é? E podemos também perceber como os nossos utilizadores pesquisam, o que pesquisam, tentando perceber também algumas tendências de investigação e de aprendizagem. Bom, quero vos dizer o seguinte, é muito importante, algumas de vós e alguns de vós poderão ter diferentes grupos. Por exemplo, aqui em Current Site, há universidades, falando em universidades, que têm diferentes Current Sites. Por exemplo, há diferentes faculdades. É muito importante nós definir, antes de obter as estatísticas, definirmos bem qual é o current site. Este é o número de cliente e é o nome do cliente. Universidade X, Politécnico B, Instituto C,
etc, etc. E depois temos o grupo. Por exemplo, há aqui vários grupos. Normalmente, as instituições, os hospitais, as universidades, as escolas, politécnicos, têm também diferentes grupos. O Main User Group é o grupo que está disponível para o utilizador, mas também há diferentes grupos, como por exemplo o Trial Groups, por exemplo, tests para que a biblioteca faça os seus testes sem que haja impacto direto e imediato para o utilizador. Portanto, antes de obtermos dados estatísticos, é muito importante confirmarmos o current site e também o current group. Quase sempre, 99% das situações, o grupo que deve estar sancionado é o main user group. Ok? Bom, vamos concluir então. O que é que falta? Em connect.epsco.com, poderemos encontrar mais informações sobre todos os produtos e serviços da EBSCO. Quero dizer o seguinte, quando eu e os meus colegas, mesmo aqueles que são engenheiros informáticos que trabalhamos na EBSCO, temos dúvidas, é à EBSCO Connect que vamos obter as respostas a essas dúvidas. Reparem, vou aqui escrever, por exemplo, a palavra statistics. Statistics. Reparem. Statistics está mal escrito. Agora sim. Se eu escrevo statistics, tenho aqui muitos resultados para statistics. Agora só um momento. Vou aqui clicar em top results. Aliás, vou aqui fazer uma coisa. Ele está aqui a demorar um bocadinho. Se eu puser aqui EDS statistics. Reparem, statistics. Vai ser mais preciso. Reparem. EBSCO Discovery Service, Understanding Reports and Statistics, Reference Guide. Temos aqui um guia, por exemplo, que nos permite, estão a ver? Olha, há pouco, recordam-se? Quando eu vos falei do link out, reparem, é o Linked Full Text ou Full Text Finder. Isto não é link out, porque o PDF, o artigo está dentro do EDS. Isto é o tal link out. Quando eu pretendo aceder a este artigo, sim, é verdade, mas, pelos vistos, este artigo está disponível fora dos recursos das interfaces da EBSCO. Este é o tal link out. Bom, estão a ver? Temos aqui todas as definições, etc. A plataforma EBSCO Admin, EBSCO Connect, desculpem, é sem dúvida uma grande ferramenta de informação, para obtermos informação em contexto de biblioteca. Portanto, isto é usado todos os dias por milhares de bibliotecários. Ora bem, agora sim, estou disponível para as vossas questões, para as vossas perguntas. Desculpem, eu gosto às vezes, eu tenho um problema que é de querer ser, esta é uma formação de meia hora, em que supostamente deve ser panorâmica, mas eu gosto muito de vez em quando, aqui e acolá, ir ao detalhe e daí ter demorado mais tempo do que seria suposto. Quero desde já pedir desculpa pelo tempo que eu demorei, mas pretendi ir ali e acolá, atingir algum grau de detalhe. Seja como for, não foi o detalhe que eu pretendia. Repito, estou disponível para as vossas questões, para também as vossas dúvidas. Estou aqui a olhar pelo chat, quero desde já agradecer a vossa simpatia. Sim, isto está a ser gravado. Eu vou enviar então a sessão, o link de acesso a esta mesma gravação. Muito obrigado. E quero, terminar como comecei, porque entretanto chegaram mais participantes, desejando a cada um de vós um excelente 2022, com saúde para cada um de vós, para as equipas que trabalham convosco nas bibliotecas, para os vossos utilizadores, etc. Não podemos esquecer os utilizadores e para as vossas famílias. Esperemos que, como dizia a canção há pouco de Marisa, que o melhor de mim e o melhor do ano esteja ainda para vir, o melhor dos últimos anos esteja para vir, com certeza que sim. Estou disponível para as formações que entendais necessárias. Formações para bibliotecários, gestores da informação e formação, obviamente, para os vossos utilizadores.
quero agradecer a vossa simpatia, a vossa presença e a confiança que depositam na EBSCO e nos profissionais da EBSCO. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tenho agora aqui um grande trabalho, tenho que agora limpar o pó aqui aos livros da minha biblioteca e quando tiver tempo tenho que começar a catalogar os livros desta biblioteca, porque, enfim, como é que se diz? Em casa de ferreiros, espetos de pau, como podem ver, estes livros que tenho aqui à minha volta não estão catalogados, não têm a etiqueta ainda, não sei se me sugerem a CDU ou a Biblioteca do Congresso, ainda vou pensar nisso. Bom, estava a brincar, obviamente, que temos de terminar com boa disposição. Se não houver boa disposição e humor, bom, a vida é bem mais complicada. Muito obrigado pela vossa simpatia, até breve, até uma próxima oportunidade. Todos conhecem o meu e-mail, está aqui, nenriques@ebsco.com. Poderão solicitar-me mais informações e uma formação mais focada, aprofundada e personalizada de acordo com o perfil da vossa instituição. Muito obrigado, até breve, bom almoço, bom apetite, se for esse o caso.